Vamos, amigos, fazer a nossa prece. Amado Mestre, condutor de todos nós, que essa sintonia, esse acalento da espiritualidade nesta noite de estudo, nos abrace nesse momento. Rogamos o teu amparo, Senhor, para que consigamos esquecer o mundo lá de fora por esses minutos que estivermos juntos, focarmos no nosso mundo de dentro, focarmos no estudo desta noite, em que nessa obra maravilhosa de Kardec consigamos compreender sobre a nossa família biológica, sobre a nossa família espiritual, e todos aqueles que são chamados para estar entre nós, no mesmo tempo, no mesmo espaço, nessa oportunidade encarnada em que vivemos. Que o Senhor nos ampare, nos guie e nos ilumine, que assim seja. Então vamos a 211. Ele começa assim, ó. De onde deriva, eu gosto dessa palavra, parecenças físicas e morais, similitudes, se a gente parece fisicamente com alguém e moralmente. De onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, mormente gêmeos? De onde vem se cada espírito é um? Cada um tem uma trilha e eles perguntam de onde vem. São espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estar juntos. Olha que bonito! Ele continua tendo uma trilha individual, mas eles se simpatizam em ideias e vibrações. Por essa simpatia, fica feliz. É que a gente fala muito pouco de simpatia. A gente fala muito de antipatia. Então a gente sabe, né? Se nós falarmos quais espíritos nos são antipáticos. Aquele espírito que a gente fala, ai, olha, não gosto muito da presença. Esse é fácil. Mas e os simpáticos? Olha que coisa maravilhosa. Nós temos famílias espirituais e espíritos que alinham, que a gente fica bem só de estar pertinho. Vocês já conseguiram ficar bem com alguém naquele silêncio? Você fica em silêncio. Não precisa estar trocando informação. Mas só da pessoa estar do seu lado, está feliz. Não é maravilhoso? Já sentiram isso com alguém? Algum espírito você fala, nossa, eu não preciso falar nada. Eu te amo, estou feliz só de estar aqui do seu ladinho, só de você olhar para mim. Essa é a simpatia espiritual. Porque antipatia, aí bate o coração, sobe a pressão, dispara, a gente fica nervoso, dá sudorese. Olha, a gente sabe narrar tanto a antipatia que quando vem a simpatia a gente fala, nossa, como é que é? É bom, é caloroso, é pacífico. Você não precisa ficar falando o tempo todo, você pode ficar em paz. E olha as explicações do Miramês. Em muitos casos, os irmãos gêmeos são espíritos simpáticos que se unem por analogia de sentimentos. Porém, nem todos são assim. Pode acontecer o contrário, serem espíritos inimigos que a justiça divina faz se reencontrarem na formação biológica, no sentido de que se processe o perdão com mais eficiência. Porque você olha e fala, nossa, igualzinho a mim, nasceu no mesmo dia. E ó, você vai ter que dividir tudo com esse irmão gêmeo, gente. O olhar da mãe, às vezes está na mesma sala do professor, o tempo. Nós não estamos falando só de dinheiro, é tudo. Você vai ter que dividir com aquele espírito, porque ele vai estar do seu lado grande parte da sua vida. Nós estamos estudando as quartas a Gênesis e semana passada uma colega fez essa pergunta, justiça divina.
Quando a gente lê justiça divina, o que a gente imagina? Parece que é Deus num cajado, bravo, olhando, nos julgando. É a justiça de amor. Aqui, vamos interpretar justiça divina, ó, serem espíritos inimigos, que é a justiça de amor, porque Deus, divina vem de Deus, é amor. Justiça, amor, caridade. Então não é uma punição, é uma oportunidade de amar. Os gêmeos, por vezes, têm semelhança de caráter, sendo que não devemos generalizar esse fato, porque em outros casos são completamente diferentes em matéria de conduta e mesmo em semelhança física. Tem gente que fala, você é gêmeo? Mas a maioria vai até para a mesma profissão. Eu estava pesquisando, 74% tendem a fazer a mesma coisa, os univitelinos, na vida profissional. Se forem do mesmo sexo, então, nossa, casa junto, fica perto. Alguém é gêmeo aqui? Ou tem gêmeo? Você é gêmea? Minha gêmea, não sabia. Com quem? Quem que é? E como foi? Nossa, Olha lá, que coisa. Eu olhei e falei, ninguém é gêmeo aqui. Foi assim sempre? Vocês estudaram juntos? Vocês estudaram juntos? Não. Mas iam para a escola juntos. Quando pequenininhos, mesma sala? Não também? não, porque na época minha mãe foi a nossa doce. Aí logo em seguida eu fui trabalhar fora e eu Entendi. Entendi. E olha que magnífico, que identifica isso. Porque isso é maturidade espiritual. Olha, ele é gêmeo e foi difícil. Tem gente que fala, não, foi meu irmão, né? Mas às vezes a gente ama mais um vizinho, um colega de trabalho, do que um irmão, gente. Não é? Isso é maturidade espiritual. Ah, mas não pode falar assim. Esse momento já ficou para trás, tá? De não poder falar. A gente tem que identificar em nós, você não precisa falar para os outros. Mas para si mesmo, é o evangelho que a gente tem que ler. Como é o meu, pensa todo mundo, como é o meu relacionamento com os meus irmãos. Vamos pensar. Não é igual. Ah, eu tenho. Quantos irmãos a senhora tem, dona Dulcinea? Mais três. Cada um é de um jeito? E nós somos também. Cada espírito é de uma maneira, né? Olha só. São espíritos e cada um é, pois, um mundo à parte, com os seus pendores e atividades em busca da luz. Nós estamos aqui todos buscando a luz. Pode não parecer, mas esse é o nosso objetivo. Procuramos alertar os pais e parentes dos mesmos para estudarem esse fenômeno. Isso na evangelização, Miramês falando com a gente. Ampliando seus conhecimentos de psicologia para entenderem os seus deveres ante esses companheiros que nascem juntos sob o tacão do mesmo signo. Porque um bebê é uma coisa, dois bebês, um prato de comida é uma coisa, dois pratos de comida, dois, vai tomar banho, vamos dormir. Não é a mesma coisa, né? E três, é importante, né? Olha que livro, o livro dos Espíritos, gente, é apaixonante porque ele vai esmiuçando, né? São geralmente almas que precisam de ajuda dos pais, parentes e mesmo amigos, no afã de se libertarem das suas velhas dívidas, que se escondem no clima do orgulho e do egoísmo. Geralmente, mas pode não ser assim.
Sendo o lar uma escola, e é a primeira escola que nós temos, os pais são os professores, que devem compreender a situação e as necessidades desses alunos, ou seja, dos filhos, em busca de notas de luz para a paz de consciência. Olha, é um poema, né? Então, o lar é uma escola. Os pais ou os cuidadores, os primeiros professores, antes de ir para a escola. E qual que é o objetivo? Alcançar nota de luz para a paz de consciência. Porque quando a gente briga com o irmão, não dá um negocinho? Às vezes não dá, mas com o tempo pode dar. É que eu falei e ninguém respondeu. Vocês nunca sentiram um negocinho assim? Vamos amar Jesus. Às vezes não é imediatamente, né? Às vezes demora um tempinho, mas nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Tá todo mundo vermelho de rir. Tá tudo brigado com o irmão? Nunca briguei com meu irmão. Não. Mas vocês se veem? Já muito. Aí a gente, Que bom. cada um está no estado. Ótimo. Porque tem família que fala assim, ó, vocês brigam. Tinha uma conhecida que falava assim, da minha família, ai, vocês brigam muito. Ai, toda vez tem uma coisa do fulano, do ciclano. Eu falei, porque a gente se vê muito, convive muito. É óbvio que um mora em Santa Catarina, o outro Espírito Santo, o outro em São Paulo, e ainda tem gente que consegue brigar com esse espírito que encontra uma vez por ano, no Natal. Mas a gente só Ou que ainda esse amor precisa ser burilado, né? não gostar egoísta. É. Eu tenho 2 irmãos. E a minha diferença de idade é de 14 e 16 anos com eles. Coitado. E nós nunca moramos juntos. Nunca moramos juntos. Eu fui criada pela minha tia, que não sei hoje. 2 tias. Meus irmãos, da minha mãe. Então eu passei por vários estágios. Desde a quase mãe, até a chata, aqui só coloca regras, aqui fica vigiando minha vida, minhas exposições nas redes sociais, aqui nunca me ajuda, como que é? A cúmplice da minha mãe, já fui tudo. E demorou para eu entender que era a diferença de idade. Porque agora tá ficando melhor. Porque já foi muito, não faça isso, menino. Porque os jovens se expõem, ele se expôs, e eu não faz isso, mas eu falava com amor, talvez eu não falava do jeito certo. Talvez no lugar deles eu seria desse jeito também. E agora, que eles não são mais tão jovens, eu já falo, olha, que legal, agora já dá pra gente ter um diálogo, sem eu parecer ser a irmã mais velha chata. Mas eu comprei essa, e me fazia mal, sabe, ser a chata. Mas você é irmão dele? Eu sou 14 anos de um e 16 de outro, de diferença. Então, é outra geração, gente. Ai, mas eu vou colocar um videozinho. Coisas que, para os jovens, talvez, normal. Um videozinho de um xingando o outro falando nome feio. Um postou um vídeo treinando, xingando. Nome feio. Todo mundo viu. Mais de 300 curtidas. Eu falei, isso não é legal. Isso expõe você e eu fico chocado que o personal se preste a dar risada disso. Era o personal falando, olha só, que legal. Eu falei, não faça isso, não é legal. Ai, você é uma chata. Eu falei, não, eu não acho legal. Eu jamais faria isso, mas eu sou mais séria. Tem gente que acha normal. Eu falei, mas você vai ser julgado? Quem está procurando emprego é julgado por aquele retrato, né? Quem vai olhar e falar, olha, o irmão não, aquele moço falando um nome feio, se expondo desse jeito, xingando todo mundo, é uma brincadeira.
Mas agora eu não sou mais a chata, agora eu sou a legal. Assim, não muito, né? Eu acho que conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais legal para os irmãos, né? Já não vai ser tão De cabeça? Ah, é. E eu acho que quando a gente mora junto, a gente pelo menos segue a mesma rotina, apesar de ser espíritos diferentes. Irmãos que foram criados em lares diferentes, não sei, para mim era um pouco diferente. Alguém tem essa experiência também? É, é, exposição política. Ixi, brigamos por um monte de coisa, gente. Ano político, eu falei, não põe esse vídeo não. Eu não posso falar? Eu falei, pode. Você pode falar no seu ciclo de amigos, você vai ser julgado. Aberto, perfil aberto. Eu tava com medo dele sofrer, dele ser julgado. Mas olha que interessante. Ele queria dar voz, ele queria falar a opinião dele política. E era uma opinião cuja maioria discordava e ele estava procurando emprego. Na minha cabeça era por causa daquilo. É o que fica, né? É, Mais margem. é. E você estava pensando no amanhã. Falei, não põe esse vídeo, um vídeo na academia, muito tempo atrás, e o outro opinião política. Eu falei, não faz isso não. Falei, não faz isso, pelo amor de Deus, você não vai arrumar emprego. Por quê? Ele falou cabeça pequena. A gente fala, né? Estou trazendo isso porque é comum, né? Não sei se na família de vocês é. Na minha é. A gente é tudo grudadinho. Então, olha só. Ele continua. Ninguém herda dos pais, nem tampouco dos ancestrais. No entanto, pode condicionar as qualidades morais, principalmente deles, na esteira do tempo. Então, isso não é genético. Porque se fosse, ai que coisa boa. Eis porque devem os pais procurar aprimorar a conduta, sendo que a vivência evangélica irradia e penetra em todos os sentidos nas almas, principalmente nas que se encontram em caminho conosco. Essa vivência evangélica não é, eu vou vir ao centro espírita segunda, terça, quarta, quinta e sexta, por exemplos. Na nossa doutrina, vivência evangélica é prática no bem. Sempre. Porque de nada adianta a gente saber o bem se não praticar. É disso que ele está falando, tá? Porque senão a gente fala, mas eu estou sempre no centro, eu faço tanta coisa. E na prática, e fora do centro espírita, aí no seu trabalho, no seu lar, com os estranhos, com os vizinhos, como é essa vivência evangélica, como é a prática. Tal não acontece com a semelhança física, que é um fato dentro da lei biológica. Então, olha só, caráter não se herda, mas a cor dos olhos, do cabelo, semelhança física é dentro da lei biológica. Os pais podem fazer muito por seus filhos no que tange à vida moral. A gente lê aqui pais, principalmente, mas pode ser avós, tios, e quem faz esse papel, né? Tornamos a dizer, e não nos cansamos de repetir, que o culto do Evangelho no lar é uma bênção de Deus em favor de todos os familiares. Ele predispõe os espíritos que ali residem para a libertação dos instintos inferiores que todos nós temos, capacitando a alma à integração dos conceitos de Jesus. Então vamos imaginar assim, por que o Evangelho pode ser algo assim, uma prece juntos, mas a gente não se encontra. Em algum momento a gente tem que tentar fazer, porque leva a sintonia do lar. E quantas entidades a gente já viu na reunião mediúnica que ficam presos a ambientes domésticos desajustados, desarmoniosos, com brigas. O Evangelho no lar é capaz de romper isso. A prática do Evangelho. Vamos orar juntos, vamos meditar juntos, mesmo que tenhamos dissidências de pensamento, vamos rezar juntos, né? Isso faz muita diferença.
Mesmo que nasçam em nossos lares filhos que trazem no corpo o estigma da deformação, não pioremos a situação blasfemando como sendo azar ou castigo. Tudo isso é experiência na sequência da vida, testando o que já aprendemos nas lutas que temos empreendido. É difícil não blasfemar, não pensar. Quem tem oportunidade de trabalhar com crianças especiais, né? Qualquer uma, qualquer atipicidade. É muito difícil, né? Porque escola, a Adri, a Aninha, dona do cinema, e os professores. Ai, meu filho faz tal coisa. O meu filho faz tal coisa. O meu filho já está lendo. Minha filha não lê ainda. É muito difícil. Assim, ler, ok. Está explicando, né? Que tudo tem uma explicação. Azar ou castigo, mas eu já conversei com algumas mãezinhas, né? A Adri também. E fala assim, meu Deus, por que não, meu filho? Por que meu filho não vai andar? Por que meu filho não consegue falar? A gente consegue entender, mas sentir é difícil, né, Dri? Quer compartilhar alguma coisa, querida? Tantos anos na educação. Assim, olha o que Miramês diz. Não pioremos a situação, blasfemando como azar ou castigo. Isso tudo deve ser entendido como uma sequência da vida e uma experiência para melhor amar. Inclusive para esse espírito, para a família, para os amigos, para todos os que convivem, né? Testando o que já aprendemos nas lutas que temos empreendido. Tratemos todos eles como filhos do coração. Amemos-os como os outros. E no amanhã poderemos passar pelas mesmas experiências deles, pois os processos de despertamento são para todos. Então, quem não tem, quem não conhece, não é? Não fiquemos exibindo filhos sadios ante os hemiplégicos, pois os que se encontram naqueles corpos deformados são espíritos iguais a todos nós, feitos por Deus e, portanto, perfeitos na sua intimidade. Porque Deus, sendo perfeito, não iria criar algo com a marca da imperfeição. Olha que lindo. É um hino de amor, né? E olha que lindo ouvir você falar do seu neto. E quantos exemplos a gente tem de crianças assim, né? De espíritos que, às vezes, tem até uma existência menor, não é? Agradeçamos a luz divina pelas oportunidades que temos de trabalhar em favor dos que sofrem e choram. Cooperemos com eles nas suas transformações e a paz crescerá dentro da nossa consciência. Devemos visualizar somente o bem da humanidade e, quando chamados a servir, onde quer que seja, entreguemos a Jesus todas as nossas possibilidades que acumulamos por amor à causa de Deus, pois é somente o amor na pureza que o Mestre nos mostrou. Olha que lição de casa linda, né? 212. Há dois espíritos, ou, por outra, duas almas, nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos? E os espíritos respondem sim, mas a semelhança entre elas é tal que faz-vos pareçam, em muitos casos, uma só. Raros são os casos em que dois espíritos tomam corpos com órgãos comuns. Já viram? Está nos livros de biologia, né? Eles nascem ligados pela força da justiça divina, amor divino, que tudo faz para a paz das criaturas e usa de todos os meios para a devida recompensa.
filiação. Os gêmeos siameses, ligados pelo corpo. Eu quero ir ao banheiro, eu não quero. Eu conheci, eu vi. Elas devem estar mais velhas agora. 2 cabeças, cada uma comandava um lado. Eram 2 cabeças, uma comandava o lado direito, a outra esquerdo. E era difícil não olhar para elas. Porque todo mundo olhava. Parou, eu as vi no aeroporto. Aí as pessoas estavam parando para tirar foto. Aí eu falei, não, foto não. Aí depois eu as vi no livro de biologia, porque elas eram grandes. E assim, você já imagina, dá para separar? Não dava para separar. Cada uma comandava um lado do corpo. Um dos meios é esse, em referência dos espíritos nascerem em corpos ligados, que os obriga a respirarem juntos, a comerem juntos, a descansarem juntos e a terem, por vezes, as mesmas ideias. O corpo, nesse caso, é mais do que uma prisão. Ele inspira ideias de renovação e ainda a assistência dos pais ajuda esses espíritos pelo carinho que não falta, a sentirem a bondade de Deus, mesmo no arrolho das provas. Então, por que ele está dando esse exemplo tão peculiar que não é tão comum? Para mostrar que tudo é uma prova. A justiça de Deus ampara todos. Não é por acaso. Estudando o planejamento reencarnatório, mais adiante, nem a cor dos olhos, o formato, a curvatura do cabelo, tudo tem uma explicação. A Gênese relata por que os espíritos que reencarnam na África têm mais melanina, porque senão morreriam queimados por conta do sol. Por que os asiáticos têm os olhos menores? Porque senão eles ficariam cegos por conta da claridade. Tudo tem uma explicação. Raças que se cruzam, que não se cruzam, a gente está vendo tudo isso, que lindo na Copa do Mundo. Olha que bonito. Ontem, não sei se vocês viram no jogo, o goleiro do Japão. O pai é da Nigéria, a mãe é japonesa e ele nasceu nos Estados Unidos. Ai, que lindo! E decidiu jogar pelo Japão. Não é bonito? E vocês viram que lindos, aproveitando a Copa do Mundo? Curaçao, que é do tamanho um pouquinho maior que Sertãozinho, foi classificado para a Copa. Gente. E perdeu de 7-1 para a Alemanha. E tinha muito pouca gente de Curaçao. É caro. Custa $1.500 o ingresso. Foram algumas pessoas. E aí eu chorei. Quando acabou, 7-1. Todos se juntaram, rezaram. E toda a torcida aplaudiu demais, porque Curaçao nunca tinha ido para a Copa. Todo mundo levantou e aplaudiu. Olha que maravilhoso. Não é só futebol. Né? Se a gente tirar os nossos olhos, deixar de olhar só para o esporte em si, a união, o respeito, os japoneses só saíram do campo depois de limpar. O que isso mostra desses espíritos? Eles têm disciplina, responsabilidade. Tinha multa, porque no Japão, se jogar um papel no chão, tem multa. Mas lá tinha? Não tem. Só que eles não pegaram só o próprio lixo, eles pegaram o lixo de todos. Em sacolinhas. Eles levaram sacolinhas no bolso. No caso mencionado, pode haver afinidades de sentimentos, pensando nos gêmeos siameses, tanto do passado quanto do presente. Porém, nem sempre é assim. Então a gente não tem como saber. É um caso de antipatia. Simpatia. Está sobre a justiça divina, não tem como a gente julgar. Podem ser espíritos inimigos, a quem os braços da carne faz esquecer as faltas, sendo que o perdão é como que a chave que abre as portas da prisão biológica. Olha, você ficar preso num corpo, prisão biológica. Vejamos o que diz Jesus. Deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão.
E então, voltando, faz a tua oferta. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 24. Ou seja, os espíritos no mundo espiritual, quando arrependidos do mal que fizeram, porque às vezes o espírito não se arrepende e continua reiterando no mal, oferecem tudo mesmo, a Deus para se livrarem das agressões resultantes desse mal a outrem. E tem muitos livros, né? No Voltaire, ele conta relatos que no planejamento reencarnatório os espíritos pediam para ser cego, surdo, mudo, sem braço, sem perna, não conseguia ouvir falar. Eles falavam, não. Nem sempre você precisa nascer com um corpo tão reduzido. Você pode ser médium, você pode ser professor, você pode ter um cargo público, você pode cuidar, mas é um dos fatores que o espírito mais se arrepende. Os erros do passado, a perda de tempo terreno, a falta do perdão. Deixar a oferta no altar do coração e ir primeiro reconciliar com o irmão em caminho do despertamento. Nesse caso, é trilhar o caminho da carne, da família, enfim, da humanidade. E depois, voltar a fazer a oferta com a consciência pura, sem que ela possa acusar o espírito. O que ele está falando? Às vezes a gente oferece, dá uma para aliviar a consciência. Primeiro, reconciliar. Virar mesa é pesado, às vezes, né? Em muitos casos, o mundo dos encarnados é palco de encontros aparentemente indesejados. Eu não queria estar nessa família, eu não queria trabalhar com esse povo, não queria estar nesse país. Já viram gente falando, não gosto nem do clima daqui? Eu tenho uma amiga que fala, não gosto nem do clima, não gosto de nada, eu gosto do frio, esse povinho bonito de olho azul, branquinho. Eu falei, nossa. Ela falou, não me sinto daqui. Ela derrete de calor. Ela fica vermelha, ela tem coceira. E ela fala isso. Olha só. Parece um palco de encontros aparentemente indesejados. Mas, que no fundo, são bênçãos de Deus que se libertam, dando início à felicidade do espírito. Porque a gente pode pensar assim, mas isso me incomoda tanto, como que eu vou ser feliz? Não é possível que isso é felicidade nessa família, nesse trabalho, nessa classe social, com essa aparência, com esse corpo com dor, alta, magra, baixa. A gente vai ter sempre que desejar mudar. E tudo bem. Mas olha só, parece palco de encontros aparentemente indesejados. Mas é uma benção. Desde o nosso corpo físico, como ele é, né? Eles perguntavam para o Chico assim, ó, mas Chico, você, um espírito tão perfeito, tão de luz, que ajuda tanto, por que você tem tanto problema nessas vistas? Ele falou, certamente é uma expiação do meu passado. Mas eu tenho outra vista. Porque ele também reclamava da vista dele. E sabe o que a Emmanuel falava? Para de reclamar, se tem outro olho, tem gente que não tem nenhum dos dois. Para de reclamar e trabalha. Você tem 2 braços, 2 pernas. Às vezes o olho dele vazava, ele trabalhava o dia todo, tinha que ir ao médico, colírio, ele falava, hoje eu não vou ao trabalho, vai. Você está aqui para servir. E o livro mostra um pouco mais, né? Ele falou, mas eu não posso ser uma festa, eu não posso ter uma vida normal. Ele falou, no seu planejamento está para servir. E ele escreveu mais de 287 livros. Escreveu. E Emmanuel falou, pronto, agora você está pronto. Ele falou, vamos publicar? Ele falou, não. No livro tem muito mais você do que os espíritos. Isso é fruto da sua vaidade. Você estava testando a mão, joga tudo no lixo, agora você está pronto para começar.
287 litros. Estou falando de X. Ele falou, como assim? Ele falou, era um teste. Era um exercício com a sua mão. Você acha que é espírito? Não é espírito, não. Tem animismo aí. É você no livro. Nada vai ser publicado. Rasga, joga fora, queima. Para terminar, isso tudo é força da justiça divina, operando em favor dos que sofrem e choram nas reações das ações praticadas. Bonito, né? Dá uma paz de não é por acaso. Porque o que eu tenho que aprender com isso? Que lição? Não é porque o outro é assim. O que a atitude do outro está ensinando para mim? O que a minha reação diante daquilo está me ensinando? O que eu não aprendi ainda? Por que essa prova voltou no meu caminho? Por que esses espíritos nessa família? Porque eu nessa família, o que eu tenho que aprender na família Benelli, na família Moisés, na família Xavier, Secane, o que essa família me ensina? No que ela me abraça? No que ela me desafia? E como eu vou seguir melhor? Não são respostas fáceis. E não tem uma resposta. Porque a gente fica, meu Deus, a primeira vez que eu estudei planejamento reencarnatório, eu falei, meu Deus do céu. Eu pensei, o que eu fiz para esse povo? E aos poucos, depois de muito estudar, eu entendi. Que bom que esses espíritos estão comigo agora. O que é um planejamento de amor? Sempre. Ninguém reencarna para fracassar.